Bem-vinda ao Poder da Alma, um espaço de verdade e poder interior. Eu sou a Marta, mentora e praticante de medicina energética. Neste podcast partilho contigo a minha jornada de alinhamento com a alma, que começou com uma doença autoimune. Falamos da jornada da vida e de como os bloqueios são, na verdade, portais para viveres em verdade com a tua essência. Se estás pronta para ativar o poder da tua alma, este podcast é para ti. Olá, alma linda! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao 7º episódio do podcast. Hoje trago um tema diferente do habitual. Um tema que pode gerar aqui muita controvérsia, um tema delicado, e por isso mesmo eu vou ter aqui algum cuidado também com a minha partilha, porque eu procuro sempre promover o empoderamento. Mas este tema, dependendo da forma como ele é recebido, dependendo também do estado emocional em que quem me ouve está, ele pode despertar sensações positivas ou negativas. Então eu vou ter aqui algum cuidado extra, eu tenho sempre muito cuidado naquilo que eu partilho, mas aqui vou ter um cuidado extra. Vou falar até um pouco mais lentamente para organizar o meu raciocínio, para escolher bem as palavras, porque é mesmo um tema sensível. E provavelmente o tema, se calhar, não vai ser assim grande novidade para algumas pessoas. E eu quero também convidar a quem me está a ouvir este tema a partir do coração, porque o nosso coração é o nosso centro de discernimento. Enquanto a nossa mente ela conta muitas histórias, ela tem imensos filtros, e os filtros não quer dizer que sejam negativos, não é? Porque a mente também nos ajuda a protegermos-nos, não é? Portanto, não é que a mente seja má, só que a mente muitas vezes cria dúvidas sobre aquilo que o nosso coração sente ser verdade. Aqui é que é importante usar o tal discernimento. Quando a nossa mente começa a criar demasiadas histórias, começa a duvidar daquilo que o coração sente verdade, aí estamos a desconectar-nos da nossa essência e da nossa verdade, não é? Da nossa verdade interior, que o nosso coração já sabe. Então, o tema de hoje, eu vou falar sobre o processo de ascensão. Provavelmente esta palavra já é conhecida por muitos que me ouvem, mas precisa de ser também um pouco desmistificada. Fala-se muito da ascensão, muito, mas também existe, no meu sentir, na minha verdade, existe imensa desinformação sobre a ascensão. E todo o processo e sobre isto que eu vou falar hoje. E claro que eu não sou detentora da verdade absoluta, de todo. Aquilo que eu vou partilhar vem da minha experiência, vem daquilo que eu acredito, vem da perspectiva que eu fui desenvolvendo da vida, da realidade, da existência. E esta perspectiva foi sempre desenvolvida com a intenção de me sentir mais empoderada do que vítima. Ok? Então é com esta intenção também que eu vou partilhar esta informação. É para empoderar e não para vitimizar ninguém. Porque ninguém aqui é vítima. Nós somos todos responsáveis pela nossa realidade. Embora houve de facto aqui um processo de manipulação da humanidade, ainda assim, se nós, humanos, se nós soubéssemos o poder que nós temos, nós não estaríamos sob esta manipulação. Portanto, eu acredito que ninguém é vítima, ok? Então vamos lá começar, que o tema é complexo, que o tema pode ser um pouco denso até. Eu vou começar por falar sobre a ascensão. Quando nós falamos de ascensão, eu refiro-me ao processo de ascensão da consciência e, neste caso específico, a ascensão da consciência através de um corpo físico. Ok? Porque nós, quando transcendemos, eu acredito que também ascendemos para outras dimensões, mas não é em corpo físico, é apenas no corpo energético. Aqui estamos a falar de um processo de ascensão no corpo físico. E é importante lembrar que o propósito da alma, quando a alma encarna num corpo físico, o propósito é a alma ascender. Primeiro há uma, eu não sei como é que se diz a palavra, descensão, não sei como é que se diz,
Portanto, primeiro, a alma, quando encarna aqui, ela passa por um processo de completo esquecimento de quem é, não é? A alma não se lembra quem é, e vem para um planeta de alto contraste, de muita dualidade, vem para um lugar onde nós vivemos a limitação no dia a dia, a sensação de limitação, a sensação de separação da fonte. Portanto, é um processo por si só por encarnarmos nestas condições, já é um processo desafiante, já é um processo muito doloroso para a alma, porque a alma é livre, a alma faz parte da fonte, a alma é amor, é alegria, é abundância, é tudo o que é bom, não é? É tudo o que é luz, é o paraíso. E vem para uma experiência aqui na Terra que, por si só, por estar num corpo físico e por estar dentro de um sistema que tem imensas limitações, e o corpo físico também tem limitações, não é? Já é um processo extremamente desafiante para a alma. Então, o que acontece é que a alma vai vibrando numa frequência cada vez mais baixa, cada vez mais densa, aqui no corpo físico, quando está encarnada num corpo físico, mas o propósito é a alma experimentar quem não é, experimentar através do corpo físico quem ela não é, Porque a alma não é sofrimento, e aqui eu não estou a negar as emoções, mas se formos olhar para a essência da alma, a alma não é sofrimento, a alma é amor, a alma não é medo. A alma é confiança, a alma é alegria, é amor, não é? Então a alma veio experimentar aquilo que não é, para depois, nesse processo, ela começar a lembrar-se de quem é e viver no corpo físico aquilo que ela é, não é? Ser o amor encarnado num corpo físico, ser a empatia, ser a compaixão, ser a paz. Portanto, no fundo, a alma vem viver num processo de ascensão no próprio corpo físico. Esta era, no fundo, a intenção original da fonte quando nos criou. Era a alma conseguir até expandir-se ainda mais por viver situações de contraste, porque ela vai perceber o que é vibrar no medo, e isso vai permitir com que ela, quando nós estamos a vibrar no medo, quando nós estamos a sentir medo, é no fundo algo que nos permite realmente perceber o que é medo e o que é confiança, porque se nós não conhecermos o medo, como é que nós vamos conhecer a confiança? No fundo, é algo que nos permite expandir ainda mais também o que é positivo. Portanto, ao expandir o que é negativo, expande também o que é positivo, certo? Pronto, então, no fundo, era esta a intenção, era nós virmos para aqui, para um corpo físico, ter esta experiência terrena, viver situações de contraste que levam à expansão. E, no fundo, quando nós estamos a viver uma situação de contraste, de sofrimento, pode ser um catalisador do despertar da alma. Normalmente é assim que as pessoas despertam. É através de uma situação aguda, de uma situação grave, seja de saúde, seja a perda de alguém, perda de emprego, não é? Normalmente é assim que a alma desperta, ou começa o seu processo de despertar. Então esta era a intenção original da fonte, para nós. A intenção da fonte não era ficarmos presos no sofrimento, de todo. Nós não viemos aqui para viver uma vida de sofrimento. Não foi isso. O desenho original não era esse. Só que essa tem sido a experiência desde há milhares de anos atrás. Então, por que é que tem sido tão difícil para a humanidade despertar? Por que é que tem sido tão difícil lembrarmos-nos de quem somos? Lembrarmos-nos que fazemos parte da fonte. Não é? O que é que está a impedir a humanidade de fazer o seu processo de ascensão de consciência, que é natural, que é suposto? Alguma coisa tem que estar a acontecer. Quem me está a ouvir, eu gostava que parasse por um bocadinho e questionasse. Porquê é que é tão difícil fazer este processo? Porquê é que é tão difícil mudar? Não era suposto.
é tão difícil eu mudar os meus comportamentos, as minhas emoções, os meus pensamentos? Porque é que é tão desafiante? Porque é que nós sentimos tanta resistência? Porque é que é tão difícil mudar padrões? Porque é que nós estamos sempre a repetir a mesma coisa, a viver a mesma coisa? E a questão é que nós não estamos a repetir a mesma coisa apenas nesta encarnação. Nós estamos a repetir padrões desde há milhares de anos. Nós estamos a viver em modo de sobrevivência desde há milhares de anos. E eu sinto que estamos assim numa fase em que o contraste está mesmo muito forte, não é? Ou seja, eu sinto a humanidade, assim como há um grande processo de despertar a acontecer neste momento, ao mesmo tempo também há muito este contraste, deste modo de sobrevivência, de ter que lutar, de ter que me esforçar, de acreditarmos que somos apenas um corpo físico, que só existe matéria, não é? Há muito este contraste, há muita expansão da consciência, muita luz e ao mesmo tempo muita sombra. E tudo faz parte de nós, não é? Tudo faz parte da fonte. Tudo o que existe faz parte da fonte. Pronto, mas voltando então aqui ao tema central, que é qual é que é a razão do nosso processo de elevação da consciência ou de ascensão estar a ser tão dificultado, estar a ser tão difícil. E é aqui que o tema fica controverso, é aqui que se calhar aquilo que vais ouvir pode não ser novidade, mas se for novidade, pode funcionar assim como um choque inicial, ok? Então respira fundo antes de ouvires e lembra-te para ouvires com o teu coração. Não rejeites já a informação, ok? Leva ao teu coração, deixa que o teu coração te diga o que é que ele sente. Se o teu coração contrair, pode ser resistência, pode ser medo ou realmente pode estar a sentir que para ti isto não é verdade. Se o teu coração é expandir, se tu sentires que faz sentido, então é porque tu sentes isto como sendo verdade, ok? Então é assim, desde há milhares de anos atrás que nós vivemos numa realidade inorgânica, numa realidade que foi manipulada. Então é como se, imagina que a Terra tem uma grelha energética à volta da Terra e imagina que essa grelha orgânica foi distorcida, foi manipulada e que fez com que então este processo de ascensão da consciência começasse a ser altamente dificultado. E claro que quando alguém tem interesse em nos manter manipulados, vão existir diversas formas de o fazerem, não é? Diversas formas de nos manipularem. Então, se nós pensarmos um bocadinho e olharmos para a forma como a nossa realidade está montada, os nossos sistemas funcionam, rapidamente nós percebemos que desde que nascemos que estamos a ser formatados. Formatados para um trabalho das 9 às 6, não é? Formatados para ir para a escola, que nos faz acreditar que nós não trazemos sabedoria nenhuma, não é? Que temos que aprender tudo. Eu não sou contra a escola, mas a forma como as coisas estão, como o sistema foi montado, foi tudo pensado para nos formatar, para nos fazer acreditar que nós temos que estudar, ter um emprego, ter uma casa, ou seja, fazer-nos acreditar que nós precisamos de ter certas coisas para fazermos parte da sociedade, não é? E além de que vivemos sobre diversas regras e temos obrigações fiscais, nós não conseguimos viver a partir do ar, não é? Nós de facto precisamos de ter recursos financeiros, portanto, todo o sistema está montado para nós estarmos dependentes do próprio sistema, não é? Nós precisarmos do próprio sistema, nós não conseguimos ser autónomos. Há algumas pessoas que acredito que vivam de forma autónoma, não é? Que vivem no meio da montanha e que têm recursos naturais, e eu acredito que isso é possível, existem tribos também, mas é a minoria e não a maioria. Então este sistema foi montado para
nos prender, no fundo, numa vibração baixa. Porquê? Porque quem está a manipular o sistema precisa da nossa energia para manter o sistema a funcionar, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui, sinto que não o devo fazer nesta minha primeira abordagem, mas é só importante percebermos que a nossa energia, e nomeadamente as nossas emoções de baixa vibração, são o combustível para o próprio sistema inorgânico. Portanto, para aqueles que criaram o próprio sistema. Ok? Então, o que é que acontece? Para conseguirem manter-nos no fundo, para conseguirem manter este véu na nossa consciência, para nós não nos lembrarmos de quem somos, claro que houve também manipulação do nosso DNA, existe intensificação das nossas emoções e dos nossos pensamentos através de várias formas. Também não vou entrar em detalhe porque também não quero criar medo. E quando eu entro em detalhe, depois as pessoas podem querer, começam naquele padrão de como é que eu me protejo disto. E calma, ok? Calma. Porque se nós soubéssemos o poder que nós temos, nós não estaríamos sob manipulação, ok? Então, calma. E nós não somos vítimas, está bem? Pode parecer que nós somos vítimas, mas não somos. O que é importante aqui é nós percebermos que se as emoções são o alimento para este sistema, se a nossa baixa vibração funciona como alimento, porque quando nós aumentamos a nossa vibração, deixamos de ser alimento para o sistema. Então, a nossa maior arma é a nossa expansão, é a elevação da nossa consciência, certo? E então, se as nossas emoções são o alimento, o que é mesmo importante, e é algo que eu vejo que está agora a ser muito mais, não só falado, mas também estimulado, é importante nós assumirmos responsabilidade pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Porque quando nós não assumimos responsabilidade e quando nós nos desconectamos das nossas emoções, eu já falei sobre isto em outros episódios, o que acontece é, estas emoções elas ficam presas no nosso organismo, no nosso corpo, no nosso campo, vão afetar a nossa vibração e vão ser, no fundo, vão funcionar como ressonância para as interferências que o próprio sistema tem montado para nós ficarmos presos nessa vibração emocional ou mental. Ok? Então, as nossas feridas emocionais, os nossos traumas, as emoções que nós temos presas em nós, criam ressonância com as interferências que a própria matriz inorgânica montou, não é? Essas interferências que estão, no fundo, montadas no sistema para intensificar as nossas emoções negativas e os nossos pensamentos negativos. E por isso é que nós ficamos presos, então. Ou melhor, nós não ficamos presos. É importante corrigir isto. Nós não estamos presos. Mas dificulta o processo de elevação da consciência. E pode dificultar muito mesmo. Eu sou prova disso. Eu falei no último episódio do meu burnout e da experiência que eu tive, em que eu tive mesmo a vibrar na limitação, e aí foi quando eu realmente percebi o quanto eu estava sob a influência da matriz inorgânica. Porquê? Porque eu estava a vibrar no desespero, na limitação, eu estava a fornecer a minha energia para o sistema e sentia-me profundamente drenada. Eu tinha fadiga crónica. Porquê? Porque essa energia que o meu corpo estava a produzir, do desespero, da tristeza, da angústia, da amargura, estava a servir como alimento para o sistema. Estava no fundo também a funcionar como... Era como se fosse uma permissão de entrada destas interferências no meu campo. Ok? Então significa que quanto mais nós curarmos
as nossas feridas emocionais, os nossos traumas. Quanto mais nós trabalharmos numa mentalidade positiva, não o positivo tóxico, que é o que não lida com a sombra, não é isso, ok? Mas quanto mais nós trabalharmos no nosso processo de cura interior, mais soberanos nós somos, nós ficamos, e mais rapidamente nós passamos pelo processo de ascensão. O que é o processo de ascensão? Não é só a elevação. Antes da elevação, tem que acontecer um processo em que nós vamos mergulhar completamente no corpo e lidar com a nossa sombra. O processo de ascensão é lidar com a nossa sombra. Não é luz. O processo de ascensão não é fácil. No processo de ascensão, nós temos que olhar para a nossa sombra, para as nossas feridas, para tudo aquilo que nós metemos debaixo do tapete. Porque sem lidar com isso, nós não saímos do sítio. Sem olhar para as nossas feridas, nós não conseguimos expandir a nossa consciência, porque estamos a negar partes nossas. Então, o processo de ascensão também é como se fosse uma reconexão de partes fragmentadas do nosso ser. Porque cada vez que nós passamos por uma ferida emocional, há uma parte que se fragmenta, há uma parte nossa que se separa de todo o nosso ser, da nossa alma. Há uma parte da alma que fica congelada no choque, no trauma. Então, este processo de ascensão, ou de elevação da consciência, ele exige o resgate destas partes feridas. Pede-nos para olharmos para aquilo que nós vivemos e que doeu e que custou, mesmo aquilo que aconteceu lá atrás, há 20 anos atrás, não interessa. Não interessa quando aconteceu. Não existe tempo para o trauma. A parte ferida, ela fica presa, fica congelada no tempo, como se estivesse a viver aquilo agora. E quem faz trabalho somático, quem faz trabalho com o corpo, quem tem a capacidade de acolher as partes feridas e faz este tipo de trabalho, sabe que é assim que funciona. Sabe que quando nós mergulhamos numa memória traumática, é como se estivesse a acontecer agora. Nós vamos sentir as mesmas sensações. Então, não é um processo fácil. É extremamente desafiante, é extremamente doloroso. É um processo que eu aconselho mesmo a fazer com acompanhamento. Não tem que ser sempre, obviamente, não, mas nós precisamos de ter certas ferramentas para conseguirmos fazer este processo. É um processo da vida, na realidade. Nós estamos a ter esta experiência, esta encarnação, a passar por este processo de ascensão e no fundo, a nossa encarnação é para isto. A nossa encarnação é para olhar para a nossa sombra e trazê-la para a luz. Esta encarnação específica que nós estamos a viver é para isto. É para ir buscar todas as partes feridas, todos os fragmentos, como se nós estivéssemos a reconstruir, a ir buscar os estilhaços todos e a reconstruir o nosso ser. É isto que eu tenho feito nos últimos anos, ultimamente de uma forma muito mais intensa. E é importante nós termos esta consciência, porque muitas vezes nós começamos a duvidar de caramba, eu estou a tentar, porque se calhar há pessoas que estão neste lugar de eu já fiz tanto trabalho de cura, já fiz tanta coisa e parece que não saio do sítio. E pode ser que falta este pedaço de informação sobre a matriz inorgânica, porque depois nós criamos contratos com estes seres que estão a manipular a nossa realidade para servir estes seres. E enquanto nós não nos libertarmos desses contratos, nós não conseguimos mudar a nossa realidade. Então é importante nós termos esta consciência e o libertar o contrato não é nada complicado, é simplesmente nós declararmos que não estamos mais disponíveis para continuar a servir de alimento para esta matriz inorgânica. É simplesmente declarar: eu dissolvo agora todos os votos, promessas,
contratos, obrigações, missões que não servem ao meu bem maior e à minha luz orgânica. É simplesmente declarar isto. Mas é preciso ter esta consciência e declará-lo com intenção, com soberania, sabendo que nós somos seres soberanos. Nós não somos vítimas. Eu volto a dizer, se a humanidade acordasse agora, se despertasse agora para o poder que tem, se nós nos lembrássemos agora de quem somos, a matriz inorgânica caía logo. Não tinha como se sustentar. Só que não é esse o processo que nós estamos a viver, não é? Nós estamos a viver um processo de ascensão até rápida, porque está acelerado, enquanto antigamente se calhar demorava, não sei, não faço ideia, milhares de anos a conseguir aquilo que nós estamos a fazer agora num espaço curto, nesta encarnação, agora, estamos a fazer isso agora. Portanto, está a ser um processo de ascensão rápido e por isso também é que nós estamos a sentir tanto caos à nossa volta. Por isso também é que nós estamos a sentir não só caos na sociedade, mas na nossa própria vida. Pode ser até pessoas com imensos sintomas físicos inexplicáveis, não é? E nós vemos as doenças crónicas que continuam a crescer, a fadiga crónica e depois o próprio sistema também. O próprio sistema de saúde, e não só, o próprio sistema, eu ia chamar ambiental, mas não está a vir aqui uma melhor palavra. O próprio sistema de saúde, ele não promove a saúde, ele promove a doença, não é? Certo? Porque nós, e aqui não tem nada a ver com médicos, eu não sou contra médicos, sou a favor dos médicos, mas a formação de medicina que existe é para tratar a doença e não para promover saúde. Então o próprio sistema está montado para nos manter sempre numa baixa vibração, certo? E nós precisamos de começar a questionar. Questionar se realmente faz sentido aquilo que nós estamos a viver. E nós já estamos a assistir a imensos movimentos de despertar da consciência e é importante nós mantermos-nos no nosso centro, porque o caos vai continuar a acontecer. Para que a sombra venha para a luz, tem que gerar caos, não é? Quando a sombra vem à luz, gera caos. Quando nós estamos a lidar com uma ferida emocional, nós ficamos num estado caótico. Então agora é simplesmente pensar nisto. Imaginemos que, enquanto sociedade, estamos todos com as nossas feridas emocionais à tona. Estamos todos a lidar com isto, estamos todos a lidar com a nossa sombra. Já não dá para negar. E não dá para negar porque o próprio processo de ascensão planetário, o próprio planeta está a passar por um processo de ascensão, de elevação. O planeta já não está no mesmo sítio que estava há 1000 anos atrás, não é? Está a ascender. Então, o próprio processo de ascensão planetário está a servir também como impulsionador do processo de ascensão da humanidade, porque a humanidade, para acompanhar o processo de ascensão da Terra, tem que elevar a sua consciência. E isso faz com que o mundo energético fica mais... Nós conseguimos... estamos mais sensíveis ao mundo subtil, ao mundo energético. Nós conseguimos sentir mais a energia. Então, o próprio sistema também da matriz inorgânica fica mais visível no momento. Já não está escondido. Já não vibra tanto na sombra. Ou já não está tão... Não é que não vibra na sombra, porque o sistema é sombra, não é? Mas já está mais visível em termos energéticos. Ok? Então é isto. Isto não é fácil. Falar sobre isto não é fácil. E eu acho que transmiti a informação essencial. É importante entendermos que nós somos soberanos, que nós somos poderosos e por isso é que o sistema nos tenta diminuir e manipular tão intensamente, porque nós somos mesmo poderosos.
E para finalizar, eu quero só trazer aqui para a consciência a vida de Jesus. Jesus veio mostrar-nos este processo de ascensão e ele veio lembrar a humanidade de que é possível, de que nós conseguimos. E ele próprio disse isto. Se ele consegue, nós também conseguimos, porque nós não somos diferentes dele. Há uma frase que ele conhecida, não sei exatamente como é que é a frase, mas era qualquer coisa como que ele voltaria, não é? E ele está a voltar através da nossa consciência, está a voltar porque nós agora estamos a ascender e a vibrar na consciência crística. Então nós não somos vítimas, nós somos almas conectadas com a fonte, só que temos tanta distorção, temos tanta camada que está a criar distorção, que nos esquecemos e que está a ser difícil de lembrar. Quanto mais tu te dedicares ao teu processo de autoconhecimento, de cura interior, mais rapidamente tu vais desligar-te deste sistema, porque já é possível tu te conectares com a matriz original, com a matriz orgânica, com aquilo que a fonte desenhou para nós, para vivermos aqui. Isso já é possível. Nós podemos escolher em que linha de tempo é que nós queremos viver. Queremos continuar na linha de tempo da matriz inorgânica, onde existe manipulação, onde o normal é o modo de sobrevivência, ou podemos escolher conectarmos-nos com a matriz orgânica, onde a vida é leve, onde aquilo que predomina é o amor, é a empatia, é a compaixão. Nós já conseguimos ver isto no mundo, no nosso planeta. Nós já conseguimos ver pessoas que estão completamente no modo de sobrevivência, a vibrar no medo, a serem manipuladas por estes seres, até como pessoas que promovem o ódio. E depois vemos outra parte da humanidade a vibrar no amor, na empatia, na compaixão, na ajuda ao próximo, não é? Nós já vemos isto. Então em qual linha de tempo nós queremos viver? Em qual dimensão? Onde é que eu quero, para onde é que eu quero canalizar a minha energia? Como é que eu me quero sentir? Quero sentir medo diariamente ou quero sentir amor? Quero sentir peso ou quero sentir leveza? Quero viver no passado ou no futuro? Ou quero viver no presente? Nós é que escolhemos. Portanto, nós somos poderosos porque temos esse poder de escolha. E é com isto que eu te deixo, com esta mensagem final. Gostava de ter o teu comentário, o teu feedback. Se tu sentires em comentar, deixa a informação assentar no teu coração. Se tu sentiste isto como verdade, ótimo. Se não sentiste como verdade, ótimo também, está tudo certo. Nós não temos que acreditar todos na mesma coisa. Cada um de nós tem uma experiência de vida completamente única, que vai moldar aquilo em que nós acreditamos. Mas o teu coração vai saber. Então leva sempre a informação ao teu coração e não permitas que ninguém te diminua. Não permitas que te digam que tu és uma vítima, que tu não tens poder, que tu não consegues mudar a tua realidade. Porque tu consegues. Tu tens esse poder. Tu fazes parte da fonte. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por estares desse lado. Se sentiste verdade no que ouviste, partilha o episódio com outras pessoas e segue o podcast. Continua a viver em verdade e a honrar o poder da tua alma. Vemo-nos no próximo episódio.